bom dia. A gente começa mais uma aula de matemática financeira, onde eu tenho trazido para vocês as noções básicas, elementares dessa disciplina. Apesar de ser um curso básico, na medida do possível eu vou me aprofundar em alguns assuntos específicos para que vocês tenham uma visão um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais sofisticada de cada tema. Naturalmente, à medida que vocês forem achando certos assuntos interessantes ou alguns assuntos com um pouco mais de dúvida em relação a outros, vai anotando no cantinho do caderno e depois, de forma autodidata, vai pesquisando também, tá? Faça suas pesquisas na internet e tenta entender cada assunto que a gente vai trabalhando aqui. Assuntos que você, porventura, achar um pouquinho mais complexos, anota e faça a sua pesquisa. É assim que se aprende. Mas eu prometo que, apesar de ser um curso básico, repito, no final do curso eu acho que vocês vão ter um conhecimento razoavelmente satisfatório, bastante amplo dessa disciplina. Vamos começar. No primeiro quadro eu vou trazer o que é a matemática financeira e também quais são os maiores objetivos que a gente tem quando estuda essa disciplina. Prestem, por favor, atenção nesse primeiro texto. A matemática financeira é um ramo da matemática aplicada, que lida com o estudo do dinheiro e seus aspectos relacionados, como investimentos, empréstimos, financiamentos, juros, entre outros. Vamos lá. Quando você estuda matemática em sentido mais amplo possível, você percebe que dentro dela tem inúmeras ramificações. Exemplo: álgebra, geometria, aritmética, análise combinatória, estatística, probabilidade. Existe, por exemplo, uma área chamada teoria dos números, outra chamada teoria dos jogos. Existe uma área também muito interessante que chama análise real. Existe o cálculo diferencial e integral. Quando você estuda geometria, você pode dividir, por exemplo, em geometria plana, geometria espacial. Dentro da álgebra existe, por exemplo, a álgebra linear. Enfim, tá? A gente poderia citar aqui dezenas e dezenas de ramificações. Uma dessas ramificações dentro da matemática é a matemática financeira, tá? Agora, quando você pega essas inúmeras ramificações, você pode, por exemplo, fazer dois grandes agrupamentos. Um agrupamento vai conter aquelas ramificações que a gente chama de matemática pura, e o outro grande agrupamento vai conter aquilo que a gente chama de ramificações da matemática aplicada. A matemática financeira está exatamente dentro desse grande grupo chamado a matemática aplicada, ok? Então, reforçando, a matemática financeira é uma ramificação dentro da matemática, mais precisamente dentro desse grande grupo de estudo dentro da matemática chamada matemática aplicada. Ok. E o que a matemática financeira ela faz? Bem, ela lida com o estudo do dinheiro. Bem, é só o estudo do dinheiro de forma simples assim? É e não é. Olha só. Ela estuda o comportamento do dinheiro ao longo do tempo. O que acontece com o dinheiro à medida que o tempo vai passando. Mas é o estudo do dinheiro e todos os seus aspectos relacionados, tudo que envolve o dinheiro. Exemplo, tá? Investimentos envolve dinheiro, empréstimos envolve dinheiro, financiamentos envolve dinheiro, juros envolve dinheiro e assim por diante. Então, tudo que envolve dinheiro e o comportamento do dinheiro, a manipulação, a transformação, até mesmo a comparação entre fluxos de caixa do dinheiro ao longo do tempo, é a matemática financeira responsável por fazer essa análise, esse estudo, ok? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer para vocês 5 principais objetivos da matemática financeira. O primeiro grande objetivo é o que a gente chama de avaliação de investimentos. O segundo grande objetivo é o que a gente chama de análise de empréstimos e financiamentos. O terceiro grande objetivo é o que a gente chama de compreensão dos juros. Um outro grande objetivo é a tomada de decisões ligadas às finanças, né? E o quinto grande objetivo, o último objetivo, é a gestão dos riscos financeiros. São apenas esses 5? Não, mas são aqueles 5 que eu particularmente julguei ser mais interessante trazer para cada um de vocês. Vamos voltar aqui
no primeiro grande objetivo, que é a avaliação dos investimentos. Um dos objetivos fundamentais da matemática financeira é auxiliar na avaliação dos investimentos, ajudando a determinar a rentabilidade e o valor presente dos fluxos de caixas futuros. Isso é crucial para as empresas e também para os indivíduos tomarem as decisões informadas sobre onde investir o seu dinheiro. Gente, olha só, a matemática financeira é uma ferramenta que auxilia, que orienta, que ajuda a você avaliar os seus investimentos. Exemplo, você está com vontade de verificar, por exemplo, se a aquisição de um terreno num bairro X qualquer, se ele é interessante ou não. Então a matemática financeira vai analisar, por exemplo, a realidade daquele bairro, qual é o potencial econômico daquele bairro, se o objetivo com que você está comprando aquele terreno como investimento, se ele tem realmente grande potencial de valorização lá na frente, no futuro, tá? Então a matemática financeira, ela serve para você fazer avaliações dos seus investimentos. Exemplo, você, por exemplo, está com vontade de investir num título de investimento qualquer, numa renda fixa, numa renda privada, enfim, tá? Será que aquele investimento X lá na frente, ele vai te dar o retorno que realmente você acha que é interessante, que é justo? Será que o que você vai receber de juros mês a mês com esse investimento, será que você não teria outros investimentos um pouco mais interessantes? Ou mesmo comparação de rendimentos, né, de investimentos. Você tem investimento X e você tem investimento Y. Às vezes, uma taxa de juros de retorno, por exemplo, é de 0,1% só melhor do que o outro investimento. Só que a questão é que você às vezes está investindo R$1 milhão, tá? Então às vezes esse 0,1% em cima de 1 milhão vai te dar um retorno significativamente interessante em relação ao outro. Agora, às vezes, você vai investir apenas R$50 mil, e às vezes o 0,1% de retorno a mais em relação ao outro, talvez esse 0,1% em cima de 50 mil já não seja tão interessante assim. Então, às vezes, você vai fazer comparações entre investimentos e analisar quanto que um é mais rentável do que o outro, ok? Outra situação que você pode pensar, você vai fazer um investimento, por exemplo, de R$100 por mês, durante 2 anos. Então no primeiro mês você investe R$100, no final do primeiro mês você tem os R$100 e mais os juros que você conseguiu adquirir com esse primeiro mês de aplicação. Aí você criou o primeiro montante. Tá. Esse primeiro montante ele vai ser utilizado para você começar o segundo mês de investimento. Então no segundo mês de investimento você vai começar com esse montante já acumulado, vai aportar mais R$100 e no final do segundo mês você também vai ter mais juros. Os juros sobre os R$100 e também os juros sobre aquilo que você já acumulou no primeiro mês. E assim por diante. Aí você analisa o que, por exemplo? Todos esses rendimentos, todos esses aportes, todos esses acúmulos mês após mês durante 2 anos. Aí você projeta tudo que você vai conseguir acumular daqui a 2 anos. Tá. Essa projeção de 2 anos lá na frente, se você consegue trazer esse valor para o momento atual, seria o equivalente a quanto? Então você faz o que? Movimentações de caixas, período após período, você faz os fluxos de caixa, tá? Os registros. Lá na frente de 2 anos, caixas futuros, você consegue trazer, atualizar para o momento atual, para o valor presente. Então todas essas avaliações é a matemática financeira que vai te permitir. E tudo isso, gente, é fundamental não apenas para as empresas, tá? Mas também para os indivíduos controlar bem os seus orçamentos familiares, os seus rendimentos pessoais, tá? E vai fazer com que você tome sempre as melhores decisões possíveis. Decisões sempre amparadas em informações de qualidade sobre onde investir, como investir e qual o momento ideal de investir. Então, o primeiro grande objetivo é exatamente a avaliação dos investimentos. Um segundo grande objetivo é a análise de empréstimos e financiamentos. A matemática financeira
ela também vai ser essencial na análise dos empréstimos e financiamentos. A matemática financeira permite calcular os custos totais de empréstimos, como juros e taxas, e também determinar a viabilidade de diferentes opções de financiamento. Vamos entender um pouquinho melhor. Às vezes você está com vontade de adquirir um imóvel novo, o imóvel custa R$200 mil. Ok, você entra num banco, você negocia com o gerente, ele apresenta uma proposta de financiamento de R$200 mil. Você vai pagar R$200 mil mês após mês, prestações mensais, a uma taxa X qualquer lá, tá? Durante 30 anos. E aí ele te apresenta o quanto que você vai pagar ao todo depois desses 30 anos. Ele faz as contas e ele te dá o seguinte resultado: 30 anos depois, você financiou o imóvel de 200 e vai pagar R$500 mil. Aí você pensa, pô, peraí, em 30 anos eu vou pagar R$300 mil de juros? Pô, é dinheiro pra cacete, né? É mais do que um imóvel e meio só de juros. Então você começa a pensar, pô, talvez isso aí seja caro pra cacete. Beleza. Aí você vai num outro banco, negocia, conversa e apresenta a mesma situação. Aí o outro banco ele vai te apresentar uma taxa Y de financiamento, taxa de juros Y, para os mesmos R$200 mil, durante os mesmos 30 anos de financiamento. Só que aí, quando você percebe o quanto que você vai ter pago ao todo depois dos 30 anos, você percebe, por exemplo, que esse imóvel vai sair para você a R$600 mil. Bem, apesar de caro por caro, tanto no banco quanto no outro, é lógico que eu vou escolher sempre a melhor condição específica, a que vai me sacrificar menos, né? Porque realmente as taxas de juros, regra geral de financiamento, são muito altas, mas dos males você vai escolher o menor. Então, a matemática financeira ela te permite fazer essas análises de empréstimos, de financiamentos e assim por diante. É um grande objetivo da matemática financeira. O terceiro grande objetivo é a compreensão dos juros, é compreender, entender o que é o juro e como que o juro ele afeta os seus investimentos, como que os juros afetam as suas dívidas. Olha só, o entendimento dos juros simples e compostos é central na matemática financeira. Ela permite calcular quanto dinheiro será acumulado ao longo do tempo, tanto em investimentos quanto em dívidas, considerando taxas de juros diferentes. Tá? É o que a gente acabou de falar agora, o exemplo do financiamento do imóvel. Tá? Muitas vezes você faz empréstimos, financiamentos, ou você faz investimentos considerando dois tipos de juros diferentes. Tá? Uma modalidade de juros é o que a gente chama de juros simples. A outra modalidade de juros é o que a gente chama de juros compostos. Então, se você entende bem qual que é a diferença de um modelo de juros, de regime de capitalização, e qual é o outro modelo de juros, o regime de capitalização, você consegue ter um conhecimento um pouco mais sofisticado, um pouco mais refinado, aprimorado, para você entender bem como que o dinheiro vai se comportar ao longo do tempo. Qual dinheiro vai crescer mais, tanto na questão de investimento, como também na questão da dívida. Como que a dívida vai crescer ao longo do tempo, caso, por exemplo, você comece a atrasar os pagamentos, as prestações de uma dívida. Então, compreender o que é o juro, né, e como que eles se comportam, especialmente falando, né, comparando os juros simples com os juros compostos, isso é fundamental na matemática financeira. Uma quarta questão, que é a tomada de decisão, isso também é óbvio, né? Olha só, ao fornecer ferramentas para calcular e comparar alternativas financeiras, a matemática financeira capacita, qualifica os indivíduos, e lógico, as empresas, a tomarem as melhores decisões, as decisões sempre amparadas em informações de qualidade, confiáveis, seguras, sobre os recursos financeiros. Então, quando você tem esse conhecimento um pouco mais sofisticado, um conhecimento um pouco mais robusto de todos esses conceitos que tratam, que envolvem a matemática financeira, você naturalmente consegue tomar as melhores decisões. Tá? E o quinto e último objetivo é a gestão dos riscos financeiros. A matemática financeira também desempenha um papel importante na gestão dos riscos financeiros, permitindo calcular e avaliar o impacto de variáveis como taxas de juros, inflação,
volatilidade no mercado, sobre investimentos e operações financeiras. Gente, gerenciamento de risco, isso é fundamental, tá? A gente tem que aprender a administrar bem não apenas os nossos investimentos, mas também as nossas dívidas. Em plena pandemia, por exemplo, onde o mundo inteiro está completamente maluco, bolsa de valores sobe 10, 15, 20% no dia, cai 10, 15, 20% no outro dia. Então você, para proteger o seu dinheiro, você tem que fazer uma boa gestão dos riscos que você está correndo ao fazer certos tipos de investimento, especialmente na bolsa de valores. Normalmente você coloca o seu dinheiro em investimentos mais seguros, né, onde você ameniza bastante o tamanho do seu prejuízo. Isso é gestão de risco financeiro, tá? Agora, a mesma coisa em relação à dívida. Às vezes você realmente ficou desempregado, as dívidas se acumulam na sua mesa, no seu armário, na sua gaveta, e você começa a escolher qual é a dívida que você vai pagar. É aquela brincadeira, né? Você joga todas as dívidas para o alto, aquela que cair de cabeça para cima que você escolhe para pagar. Então, assim, é simplesmente assim deixar ao acaso, escolher uma aleatoriamente? Não, você faz uma gestão, um gerenciamento racional. Você, por exemplo, analisa qual dívida seria mais interessante deixar para pagar em atraso. Às vezes tem dívida que é fundamental, com plano de saúde, por exemplo, tá? Você deixar acumular, por exemplo, um plano de saúde, isso é um pouco mais delicado, é mais complicado. Então, às vezes é mais interessante você manter o seu plano de saúde em dia do que outro tipo de dívida. Então, isso tudo é uma gestão dos riscos. Os riscos pelo não pagamento, pela não quitação de uma dívida. É tudo a matemática financeira que trata disso. Ok? Bem, feita essa abordagem, o que a gente pode falar de forma resumida? Que a matemática financeira ela é essencial para a gente entender, para a gente lidar com todos os aspectos quantitativos e também qualitativos, tá, gente? Então, repetindo aqui, ó, a matemática financeira ela é essencial para entender e lidar com todos os aspectos quantitativos do dinheiro e das finanças, fornecendo ferramentas e técnicas para análise, planejamento, tomada de decisão financeira de forma sempre eficaz. Gente, eu vou entrar agora num tema super interessante, que é o que a gente chama de moeda estável, e logo em seguida a gente, dentro, né, logicamente, desse tema, a gente vai fazer algumas abordagens sobre a questão da inflação. São dois assuntos dentro de um só. Observe aqui para mim, por favor. Eu vou ler o texto todo e depois eu vou separar algumas etapas. A matemática financeira é uma ferramenta poderosa para analisar diferentes tipos de caixa, fluxo de caixa, sejam eles em moeda estável, sem inflação. Vou até destacar aqui, ó, moeda estável, sem inflação, significa sem perder o poder aquisitivo ao longo do tempo. Ou em moeda corrente, deixa eu destacar aqui para vocês de vermelho, ó. Ou em moeda corrente. Quando a gente fala em moeda corrente, você está considerando a inflação. Isso significa que tem perda do poder aquisitivo no decorrer do tempo. E aí eu quero que vocês fiquem atentos a uma questão super interessante. Vou até destacar aqui, ó. Os princípios fundamentais são os mesmos, mas a maneira como aplicamos esses conceitos pode variar dependendo ou não da presença da inflação. O que significa isso, gente? Quando se fala em fluxo de caixa, o conceito é o mesmo, independente se a gente está falando de um momento que existe inflação ou não na sociedade. Quando se fala em valor presente, valor futuro, os conceitos, os princípios fundamentais são os mesmos, independentemente se você está considerando época de inflação ou época sem inflação. Quando a gente fala, por exemplo, de juros, taxa de juros, montante, capital, amortização, dívida, empréstimo, financiamento, os conceitos, os princípios fundamentais de todas essas palavrinhas, os conceitos são os mesmos, tá? Independentemente da época, ser uma época de inflação ou sem inflação, ok? Então que fique claro. Agora vamos voltar àqueles dois pedaços que eu destaquei para vocês ali, de azul e de vermelho. Sempre que a gente falar em moeda estável, você está falando de algo que desconsidera a inflação. Moeda estável sem inflação.
sem inflação é sem perder o poder aquisitivo, tá? Então vou até destacar aqui para vocês, ó, falou em moeda estável, tá? Você está falando de um período sem inflação. Sem inflação significa o quê? Sem perda do poder aquisitivo, tá? Sem perda do poder aquisitivo, sem perda aquisitiva. Show, como chama? De adquirir as coisas. Aquisitiva. Prontinho, show de bola, tá? Então olha só, falou em moeda estável, você está falando de um período sem inflação. Sem inflação quer dizer que o dinheiro não perde poder de compra, não perde poder aquisitivo. E é uma forma de decorar o seguinte, ó, esse S de estável é o S de sem inflação, é o S de sem perda aquisitiva, ok? Em contrapartida, se você estiver falando, por exemplo, de uma moeda corrente, falou em moeda corrente, você está falando de um período com inflação, é um período com perda do poder aquisitivo no decorrer do tempo. Deixa eu destacar para vocês aqui, ó. Falou em moeda corrente, então você está falando de um período com inflação. Com inflação é com perda do poder aquisitivo. Com perda aquisitiva, ok? Macetinhos, apenas didático para você decorar. De corrente, com inflação, com perda aquisitiva, ok? Gente, olha só, antes da pandemia, R$10, se você tivesse no bolso e fosse no mercado, com R$10 você conseguia comprar 2 litros de óleo. O litro de óleo girava em torno de R$4, R$5 por ali, tá? Então, antes da pandemia, com R$10 você comprava 2 litros de óleo. Ok, veio a pandemia, então os preços dispararam, subiram radicalmente. O litro de óleo chegou a custar 8, 9, quase R$10. Então, os R$10 que antes você comprava 2 litros de óleo, depois, durante a pandemia, os mesmos R$10 só era possível comprar com eles um único litro de óleo. Então, o dinheiro R$10 perdeu poder de compra. Houve uma perda do poder de aquisição, perda aquisitiva, tá? Por quê? Porque durante a pandemia houve forte inflação. Então, durante o período da pandemia, foi um período de forte inflação. A moeda corrente, aquela moeda que circula no dia a dia, tá? Moeda corrente é a moeda que circula. Vou até destacar aqui, ó. É a moeda que circula, vírgula, é a que corre no dia a dia do povão, do povo brasileiro, da sociedade. Então a moeda corrente é a moeda que circula, é a moeda que corre, é aquela moeda que realmente você utiliza para comprar uma bala numa lanchonete, que você usa para comprar um pão, para comprar um remédio na farmácia, que você utiliza para pagar passagem de ônibus, para pagar uma fatura, enfim, é o dinheiro, efetivamente falando, seja moedinhas de prata, né, moedinhas de R$1, 50 centavos, ou em notas, né, notas de R$2, R$5, R$10, papel, né. Então é só, a moeda corrente é a moeda que circula, é a moeda que corre. Essa moeda, tá, se você estiver vivendo períodos de estabilidade, onde você não tem inflação, então a moeda corrente ela é uma moeda estável, o poder aquisitivo continua o mesmo. Mas se você está vivendo um momento de instabilidade, a moeda corrente ela perde o poder aquisitivo, tá? Então, quando você fala em moeda estável, é aquela moeda que não perde o poder de compra. Isso é o sonho de qualquer sociedade. Só para citar um exemplo, às vezes você quer comprar um carro que custa R$30 mil, você não tem o dinheiro hoje, mas você vive tempos de tranquilidade econômica no Brasil e no mundo. Então isso significa o quê? Que você pode, por exemplo, fazer um planejamento. Você pode juntar todo santo mês um valor específico que você conseguir juntar, para que daqui a 2, 3, 4 anos você consiga comprar aquele carro. Por quê? É muito provável
que esse carro que custa hoje, por exemplo, 30 mil, daqui a 2, 3 anos continue custando os mesmos 30 mil ou um valor muito próximo disso? Porque a inflação vai ser tão baixa, tão baixa, tão baixa, que é praticamente uma inflação insignificante, muito próxima de zero, ou muito pequena, que não a ponto de comprometer o poder aquisitivo do dinheiro, ok? Então isso é o sonho de qualquer país, que você tenha realmente uma economia controlada, com uma moeda estável, com a inflação muito baixa, ou próximo de zero, e assim por diante. Destaco que eu só estou batendo aqui nos conceitos mais simples, didáticos, tá? A gente não vai se aprofundar nesse momento não, ok? Só quero que você entenda o que é uma coisa e o que é outra. Agora, quando você tem época de inflação, aí é o Deus, cada um por si, né? E, enfim, Deus por todos, cada um salve-se quem puder, aquela coisa, né? A gente viu aí na pandemia, muita gente quebrou, muita gente passou fome, a gente viu que muita gente ficou desempregada e as coisas super caras e sem renda dentro da família. Então, assim, é o caos, tá? Quando a moeda não está estabilizada, mais do que isso, quando a inflação está descontrolada, aí realmente é o caos. Você pode sempre esperar o pior para o país, para a sociedade. Então esses são os conceitos iniciais de moeda estável e de inflação. Gente, para fluxos de caixa em moeda estável sem inflação, deixa eu destacar para vocês aqui novamente, tá? Quando você estiver trabalhando fluxos de caixa com moeda estável, ou seja, moeda estável é moeda que não tem inflação, ok? A moeda está estabilizada, ou seja, sem inflação, sem perda do poder aquisitivo. Você consegue comprar as coisas com tranquilidade hoje, amanhã, daqui a um mês, porque os preços não subiram nada absurdo, ok? O que a gente usa? Nessas situações de estabilidade da moeda, você usa aquilo que a gente chama de taxa de juro nominal, tá? Taxa de juro nominal. É super importante que a gente decore esses nomes. O que é a taxa de juros nominal? É aquela taxa de juros sem ajuste pela inflação. A gente acabou de falar, as taxas elas não vão ser modificadas. Por quê? Porque se não tem inflação, não tem por que você alterar a taxa de juros, porque a moeda está estabilizada. Então vou destacar para vocês aqui, ó, quando você tem o caso de moeda estável, tá? Moeda estável, que é sem inflação, sem perda do poder aquisitivo, você usa a taxa que a gente chama de taxa de juros nominais, ok? Que fique claro essa informação. O que é essa taxa de juros nominais? É quando as coisas estão, entre aspas, dentro de uma certa normalidade. As coisas estão, de certa forma, sob controle, dentro do previsível, do previsto, do planejado, dentro de um certo normal de ser, ok? Então associe normalidade com nominal. Show! Por quê? Porque o poder de compra da moeda permanece constante ao longo do tempo. É simples assim, tá? Agora, tem o outro caso, que é o caso da moeda instável, da moeda corrente instável. Olha só, para fluxos de caixa em moeda corrente é a moeda com inflação, e repito, tá? Lembre-se desse macetinho, co de corrente, o co de com inflação, com perda do poder de compra, com perda aquisitiva. E aí a gente, considerando evidentemente a inflação, tá? Você usa aquilo que a gente chama de taxas de juros reais. Então o que são as taxas de juros reais? São aquelas taxas de juros que você considera assim, ela corrigida, ajustada pela inflação. Então deixa eu escrever para reforçar. Quando você tem uma moeda corrente, tá? No trato da moeda corrente, e a moeda corrente é com inflação, se tem inflação, essa moeda ela vai ter que ser corrigida, né? E se ela vai ser corrigida com inflação, você usa a taxa de juros, que a gente chama de taxas de juros reais. E aí, gente, qual é o macetinho? É a realidade. É muito difícil algum país no mundo você ter plenamente, de forma absurdamente controlada a inflação.
existe, regra geral, a inflação. Então, a realidade, ou seja, taxa de juros reais, é aquela nossa realidade brasileira, tá? Que sempre tem uma inflaçãozinha comendo aí o nosso dinheiro, sempre comendo um pouco o nosso poder de compra, tá? O nosso suado salário no final do mês. Então, a nossa realidade é essa, vamos dizer assim. Então, a taxa de juros reais é aquela da realidade. Gente, é lógico que tem países que realmente a inflação é zero, ou seja, não tem inflação, tá? Exemplo, você vai para uma Suíça, por exemplo, ou às vezes um país super bem controlado, às vezes um Canadá da vida, que a inflação é baixíssima, enfim, tá? Então você tem alguns casos no mundo onde realmente a inflação é muito próximo de zero. Então não tem inflação. Quando você considera a inflação, aí é mais próximo da nossa realidade. Aí você chama de juros reais. Juros reais são juros corrigidos pela inflação. Juros nominais são juros sem a correção da nossa inflação, tá? Então, quando as coisas estão absolutamente sob controle, dentro da normalidade, taxa de juros nominais. Ok, gente? Então, esse é mais um quadrinho que a gente quer trabalhar com vocês, quer destacar, e fiquem atentos. Palavrinhas-chave, esses macetinhos, vão assimilando, vão decorando, vão registrando, e à medida que o conhecimento vai aflorando na sua cabeça, isso tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. Olha só, em resumo, os conceitos básicos da matemática financeira, como valor presente, valor futuro, taxa de juros, fluxo de caixa, entre outros, são todos aplicáveis em ambos os cenários, com inflação ou sem inflação, tá? A diferença está na consideração ou não da inflação ao realizar os cálculos financeiros. Então, tudo isso você tem que verificar o seguinte: se você está considerando a inflação, então, para fim de cálculo matemático de números propriamente dito, com inflação você tem que fazer os reajustes, os ajustes. Sem inflação, você não precisa de fazer nenhum tipo de ajuste. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Então, os conceitos são os mesmos. Os cálculos matemáticos é que vão ser modificados de acordo com o contexto de cada situação. Bem, agora eu quero que vocês prestem um pouco mais de atenção, porque a gente vai fazer um pequeno aprofundamento, só para a gente entender um pouco melhor tudo isso que a gente tem falado. A diferença, tá? A diferença entre o que a gente chama de moeda estável e o que a gente chama de moeda corrente. Vamos entender um pouquinho melhor, tá? Vamos esclarecer um pouquinho melhor esses dois assuntos. Vamos começar com a nossa já conhecida moeda estável. Acompanhe comigo o texto aqui. Uma moeda estável refere-se a uma moeda que mantém um valor relativamente constante ao longo do tempo, em relação a bens e serviços. Ok, a gente já sabe, estabilizado, não tem aumento significativo nos preços. Isso significa que o seu poder de compra permanece estável e não sofre flutuações significativas de curto prazo. Flutuações significativas, gente, quer dizer que pode sim haver flutuações, pode sim ter oscilação de preços, mas as oscilações são tão pequenas que são praticamente desprezíveis, nada que comprometa o poder aquisitivo do seu dinheiro, ok? Continuando. Uma moeda estável é fundamental para uma economia saudável. Por quê? Porque permite que os preços sejam previsíveis e os contratos financeiros sejam feitos com maior segurança. Geralmente, moedas estáveis são associadas a baixos níveis de inflação e uma política monetária eficaz por parte das autoridades. Então, olha só, hein? Falou em moeda estável, você tem que fazer associações tipo baixos níveis de inflação, ou inflação realmente próxima de zero, ou mesmo zero. Você pode falar em política monetária realmente eficiente, eficaz, ou seja, uma política monetária realmente de ótima qualidade, por parte de quem? Por parte das autoridades que administram o nosso país. Então, esses são mais alguns conceitos, mais uma visão um pouquinho mais aprofundada do que é uma moeda estável. Continuando agora, só que agora sobre a questão da moeda corrente, que a gente já tem uma visão relativamente boa do que é. Acompanhe comigo. A moeda corrente é o termo utilizado para descrever a moeda oficial de um país
ou uma região, que é usada como meio de troca nas transações diárias. Então, no nosso caso aqui no Brasil, a nossa moeda oficial, a moeda que circula no bolso do povo brasileiro, é o real. Lá nos Estados Unidos é o dólar americano. Lá no Japão é o iene japonês e assim por diante. Então é a moeda que circula, que corre, que você segura ela no dia a dia, que você usa para pagar suas contas, para pagar passagem de ônibus e assim por diante. É a moeda aceita legalmente em uma economia para comprar bens, serviços, pagar dívidas, realizar transações comerciais, tá? Então olha só que interessante. A moeda corrente, ela pode ser estável ou mesmo instável, dependendo de quê? De vários fatores, por exemplo, fatores econômicos, fatores políticos, fatores monetários, isso tudo a gente sabe, né? Então, fatores econômicos, por exemplo, às vezes muda a taxa Selic, que futuramente a gente vai estudar um pouco, tá? Então, às vezes pode acontecer com que os preços subam ou que os preços caiam demais. Fatores políticos, às vezes mudam um governo por outro, e aí a economia não sabe exatamente como é que vai ser a governança, a governabilidade, como é que vai ser a administração do país, enfim. Isso tudo a gente já tem uma noção de que tudo, um espirro, por exemplo, dos Estados Unidos afeta praticamente o mundo inteiro, tá? Qualquer alteração que aconteça lá na economia ou na sociedade chinesa afeta praticamente o mundo inteiro. Então tudo isso interfere sim na estabilidade ou não da nossa moeda, no caso, no real. Gente, para a gente ilustrar um pouco, tá, a diferença entre uma moeda estável e uma moeda corrente, eu vou trabalhar em cima de alguns exemplos. Olha só, eu vou começar trabalhando em cima da nossa moeda estável. Eu quero que vocês leiam junto comigo o texto e vão refletindo na medida do possível. Um exemplo de moeda estável seria um franco suíço, tá? É a moeda oficial da Suíça. O franco suíço é conhecido por sua estabilidade e valor relativamente constante ao longo do tempo. Então, deixa eu destacar aqui, ó, o franco suíço é uma moeda estável. O valor ele é relativamente constante, ou seja, é praticamente constante. Tem oscilação? Sim, mas é uma oscilação insignificante no decorrer do tempo, quando se compara com outras moedas, como por exemplo o euro, como por exemplo o dólar americano. Olha que interessante. O euro e o dólar americano são sim considerados moedas seguras e estáveis, só que elas oscilam muito mais do que o próprio franco suíço. Então o franco suíço é uma moeda mais estável até mesmo do que o dólar ou o euro. Então olha que super interessante esse dado. Então já vão guardando essas reflexões e esses referenciais, tá? A Suíça ela tem uma economia estável. A Suíça tem baixa inflação. A Suíça tem uma política monetária cuidadosamente gerenciada pelo Banco Nacional Suíço. Então tá aí, ó, exemplo de moeda estável. Exemplo máximo desses três aí é o franco suíço, mas repito, o euro e o dólar também são relativamente estáveis. Continuando. Devido à estabilidade econômica da Suíça e ao sólido sistema financeiro do país, o franco suíço é considerado uma moeda de refúgio seguro em períodos de turbulência econômica global. Gente, às vezes o mundo está pegando fogo, às vezes o mundo está de cabeça para baixo, às vezes o caos é enorme. Então, normalmente, quem tem condições, obviamente, recorre a quem? A fazer os seus investimentos, guardar suas economias no banco suíço, porque realmente a Suíça tem essa capacidade de dar tranquilidade aos seus investidores, tá? Ou seja, ela não é tão afetada por tudo que acontece ao redor do mundo. Então, realmente é um lugar de refúgio, é um porto seguro para os grandes investidores, especialmente falando. Os investidores confiam no franco suíço como uma reserva de valor devido à sua tendência de manter o seu poder de compra ao longo do tempo, ok? Outros exemplos de moedas consideradas relativamente, tá? Relativamente estáveis, a gente pode falar, por exemplo, do dólar canadense, a gente pode falar, por exemplo, do dólar australiano, a gente pode, por exemplo, falar do iene japonês, tá? Embora
cada uma dessas moedas possa sim ter, de fato, variações em relação a fatores econômicos globais e locais. As regras geral são moedas realmente relativamente estáveis e seguras. É importante ressaltar que mesmo as moedas consideradas estáveis, como já disse agora há pouco, podem sim sofrer flutuações de valor em resposta a mudanças econômicas, mudanças políticas ou eventos globais significativos, tá? Porém, essas moedas geralmente mantêm estabilidade relativa em comparação com outras moedas mais voláteis, só para reforçar o que a gente já falou. E agora eu vou trabalhar alguns exemplos de moeda corrente instável, ou seja, aqui o caos realmente acontece, né? Um exemplo de moeda corrente que pode ser considerada instável em relação ao seu valor e poder de compra é o peso argentino. Gente, olha o caos que a Argentina vive atualmente, tá? A Argentina enfrentou historicamente altos níveis de inflação e instabilidade econômica, o que impactou negativamente o valor do peso argentino ao longo do tempo. Então, alto índice de desemprego, economia descontrolada, os gastos do governo argentino são muito maiores do que a capacidade de arrecadar, de fazer dinheiro. Então, realmente, a Argentina, infelizmente, vive um caos. A gente torce para que ela recupere, porque realmente é um país, não apenas um país irmão, mas um país que é importante, né, culturalmente, economicamente, enfim, a gente tem que torcer sempre pelo bem do próximo, regra geral, sem exceção. A inflação crônica na Argentina levou a desvalorizações frequentes da moeda, resultando em uma perda significativa do poder de compra do peso argentino. Então, gente, olha só, o poder aquisitivo de compra do peso argentino foi consideravelmente impactada por quem? Pela inflação crônica, inflação realmente muito acentuada, tá? Isso significa que os preços dos bens e serviços aumentam rapidamente em termos de pesos argentinos, tornando a moeda menos confiável como reserva de valor e meio de troca estável. Quem vai querer investir, por exemplo, quem vai querer comprar peso argentino, sabendo que às vezes você compra 100 mil reais em moeda argentina e no dia seguinte ou na semana seguinte aqueles 100 mil se transformaram em 50 mil reais? Não dá. Então, o país como um todo, a economia como um todo, está um caos. Então, ninguém quer investir num lugar altamente instável, inseguro, problemático. Então, esse é o problema. Então, ninguém vai querer investir na indústria, ninguém vai querer montar um negócio na Argentina, porque realmente a coisa está desandando lá, ok? Gente, a volatilidade e a instabilidade do peso argentino refletem desafios econômicos mais amplos enfrentados pelo país. Por exemplo, os déficits fiscais. O que seria um déficit fiscal? É a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta. É o que você é capaz de arrecadar como governo argentino e o quanto que você tem de dívida para pagar. Nesse caso aqui, como eu já falei agora há pouco, o tamanho da dívida é muito maior do que a capacidade de a Argentina produzir, de arrecadar dinheiro. Ou seja, o déficit fiscal realmente é muito grave na Argentina. Desequilíbrios econômicos, por exemplo. Às vezes um país depende quase que 100% da sua economia do agronegócio. Tá? Então todos os outros setores produtivos, indústria, tecnologia, serviços, petróleo, minério, enfim, todo o resto fica para trás ou ignorado ou fica no segundo, terceiro grau de importância. Tá? Por quê? Porque o desequilíbrio econômico é muito grande. Tudo está concentrado, por exemplo, no setor do agronegócio. O resto fica para um plano secundário. Isso é um exemplo de desequilíbrio econômico. Tá? Incertezas políticas. A gente viu, por exemplo, no caso da Argentina, quando o novo governo Milei assumiu, ninguém sabia ao certo o que podia acontecer. Então as coisas explodiram de preço, né? Os preços explodiram, aumentaram absurdamente, 50%, 100% em pouquíssimos dias. Tá? Então, como que vai ser a governança política, incertezas políticas no sentido mais amplo possível? Será que o país vai se fechar para o mundo? Será que um governo vai vir um governo autoritário? Será que um governo vai vir um governo exageradamente nacionalista, populista?
não sabe. Essas incertezas políticas também ajudam a aumentar o caos na sociedade, no país. Todos esses fatores contribuem para a flutuação e desvalorização da moeda, tá? Impactando diretamente os consumidores, as empresas na Argentina, a sociedade e o povo argentino de uma forma geral. Basta você ver, por exemplo, o altíssimo índice de desempregados, de pobreza, de miséria que a gente vê ultimamente na Argentina. É uma pena, né? Bem, outros exemplos de moeda corrente que enfrentaram ou enfrentam atualmente instabilidade econômica e volatilidade, a gente pode citar lá na Venezuela, por exemplo, o bolívar venezuelano, tá? O outro exemplo de moeda caótica, né, de instável, enfim, é lá na Polônia, o zloty polonês, tá? São exemplos de países, de situações de moedas que em certos períodos da sua história ou da história do global, e outras moedas que a gente poderia citar aqui, né, que realmente passam ou passaram por desafios econômicos verdadeiramente grandes, significativos. Bem, em resumo, a gente começa a entrar agora na nossa parte final. Enquanto o dólar americano representa uma moeda estável devido à sua relativa estabilidade de valor ao longo do tempo, o bolívar venezuelano exemplifica uma moeda corrente instável, cujo valor tem sido fortemente impactado por fatores adversos, resultando em inflação descontrolada, volatilidade significativa. Esses exemplos destacam a importância da estabilidade monetária para uma economia funcional e para o bem-estar dos seus cidadãos. Gente, estabilidade monetária é fundamental para quê? Para o bem-estar dos seus cidadãos, tá? Uma economia que efetivamente funcione para todos, sem exceção, não funciona apenas para a elite econômica, mas para os principalmente mais necessitados. Isso é fundamental para todos os cidadãos, para o bem-estar de toda a população, de toda a sociedade. Então a gente tem aí um exemplo de moeda relativamente estável, dólar americano, e de moeda instável, que é o bolívar venezuelano. Assim, uma moeda estável é aquela que mantém o seu valor, o poder de compra ao longo do ano, o que significa que o seu poder de compra não diminui significativamente devido à inflação. A relação entre uma moeda estável e a inflação é crucial para entender como que uma moeda pode manter o seu valor. Então, a manutenção do poder de compra, o poder aquisitivo de uma moeda, para que essa moeda mantenha seu valor, seu poder de compra, é fundamental estabelecer um equilíbrio, né, entre o que é uma moeda estável e o que é uma inflação. Essa relação dual aí entre moeda estável e inflação, isso é fundamental para que a sociedade não veja o seu poder de compra diminuir, o seu salário, o seu dinheirinho suado no bolso não perca poder de compra, ok? A inflação, agora vamos entender um pouquinho mais tecnicamente para a gente ir finalizando. O que é a inflação, já que a gente falou tanto dela? A inflação, gente, é o aumento geral dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Então, falou em inflação, você está falando em aumento geral dos preços tanto dos bens, mas como também dos serviços em uma economia ao longo do tempo. O que isso significa? Que com o passar dos anos, a mesma quantidade de dinheiro compra menos produtos ou compra menos serviços. É só lembrar dos R$10 que comprava 2 litros de óleo antes da pandemia, com os mesmos R$10 que compravam apenas 1 litro de óleo durante a pandemia. Durante a pandemia, perdeu o poder de compra porque houve uma inflação, houve um aumento geral dos preços, tá? A inflação ela pode ser causada por diversos fatores. Tá? A inflação ela tem uma causa única? Não. É o aumento geral dos preços. Mas por quê? Bem, a gente pode considerar aumento na oferta do dinheiro, muito dinheiro circulando na sociedade, na economia. Então isso é entendido pelos empresários, pelos comerciantes, pelos lojistas, o que?
já que a sociedade está com dinheiro sobrando no bolso, então a gente vai comprar, a gente vai colocar os preços mais altos, porque eles estão com dinheiro sobrando, então eles não vão ficar pesquisando preço, porque o dinheiro realmente está sobrando no bolso deles. Então aumento na oferta do dinheiro, tem muito dinheiro realmente sendo ofertado, circulando na sociedade. Uma outra característica pode ser na questão da demanda elevada em relação à oferta. Muita gente procurando um produto específico. Já que todo mundo está querendo o meu produto, por que eu não vou aumentar o preço do meu produto? Basicamente é isso, tá? Aumento nos custos de produção. Então vamos pensar o seguinte, mas em produção, por exemplo, um frigorífico, tá? Os fazendeiros, os criadores de gado, de corte, aquela coisa toda, né? Então eles estão lá com os seus frigoríficos abarrotados de carnes congeladas. Ok, então eles vendem um preço de uma carne, 1 quilo de uma carne qualquer por R$40. Só que aí aumenta-se, por exemplo, o custo de energia para manter esses frigoríficos em funcionamento, tá? Então, se vai aumentar o custo da energia e naturalmente vai aumentar os gastos para manter os frigoríficos em pleno funcionamento, para não deixar as carnes estragarem, é lógico que o empresário vai repassar esse aumento do custo de energia para o preço dos produtos, ou seja, quanto que custa para você produzir ou para você manter a carne no açougue, no frigorífico, melhor dizendo. Se custa mais caro, naturalmente ele vai repassar isso para o preço final. Então quem paga mais caro naturalmente vai ser o consumidor, ok? E a gente tem outros motivos que levam à inflação, ao aumento generalizado dos preços. Para uma moeda ser considerada estável em relação à inflação, é importante que a sua taxa de inflação seja controlada e previsível, tá? Então, gente, olha só, a inflação, mesmo que ela seja relativamente alta, se ela chegar no patamar de controle e previsibilidade, você pode falar que a moeda sim se encontra naquele momento estável, estabilizada, tá? Agora, se a inflação for muito alta, olha só, inflação realmente muito alta e completamente imprevisível, fora do controle, então a moeda, que vai acontecer com ela? Ela vai perder valor rapidamente, resultando uma situação de instabilidade econômica. Então, a questão da estabilidade da moeda não é que não exista inflação. Às vezes ela existe, mas se ela está controlada, você tem uma moeda estável. Agora, se a inflação realmente for muito alta e imprevisível, o quão alta ela vai estar, aí realmente você tem uma instabilidade econômica significativa, tá? Por fim, para a gente encerrar a aula de hoje, uma moeda estável, ela é essencial para uma economia saudável. Uma moeda estável é o sonho de consumo para qualquer sociedade. Para qualquer sociedade se transformar em uma sociedade saudável, economicamente falando, e próspera, é fundamental que as nossas autoridades consigam manter a moeda estável. A relação entre moeda estável e inflação é uma relação de interdependência. Uma coisa depende da outra, tá? Com a estabilidade monetária desempenhando um papel crucial na contenção da inflação e na manutenção do poder de compra ao longo do tempo, ok? Então, são palavrinhas-chave: estabilidade da moeda, controle de inflação, uma coisa depende da outra, manutenção do poder de compra, sociedade economicamente falando próspera, saudável, são todas palavrinhas-chave que os nossos governantes têm que buscar o tempo todo, ok, gente? Bem, a gente encerra por aqui a nossa aula. Foi uma aula de apresentação de alguns conceitos bem teóricos mesmo, mas eu acredito que vocês realmente saiam hoje com um nível de conhecimento um pouquinho mais sofisticado do que há 55 minutos atrás. Obrigado pela atenção, beijo no coração de cada um e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!